Qual sua profissão? Sou namorado de aluguel. Você já dormiu com alguma cliente? Deu tudo errado e acabei nisso. Sakura era aquela que não deixava pedra sobre pedra. Ei, quer ir para outro lugar? Vamos, beleza. Bom, o que você quer? Karaokê ou hotel? Shibuya. Quando alguém fala Shibuya, imagina isso aqui, mas Shibuya é um bairro grande e tem de tudo, muitos contrastes. Então aqui estamos em frente ao Parque Yoyogi, onde temos os banheiros transparentes que são famosos do outro lado do Parque Yoyogi. Mas desse lado é uma área onde há muitos moradores de rua. Por exemplo, no senhor que está ali, que tem suas coisinhas guardadas ali, e além disso, aqui tem um espaço para praticar esportes. Não são permitidos esportes com bola, só é permitido correr aqui. E bom, desse lado, por outro lado, já esse parque que está cheio de... Não sei, é um parque meio estranho que tem tipo, não sei, o que é isso? Uma creche ou o quê? Mas tem crianças brincando na água, na lama, de tudo, interessante. Bem, este é o Parque Yoyogi, e aqui, por exemplo, na entrada do parque, é uma área onde muita gente se reúne para praticar esportes, fazer piquenique e tudo mais. Mas no final do parque é uma área onde está cheia de casas de pessoas em situação de rua. Estão vendo todas aquelas barracas que tem ali? Os senhores também estão lá. E mais, neste parque, às vezes, uma vez por semana ou a cada 2 semanas, voluntários se reúnem para servir refeições e distribuí-las para as pessoas ali. Muito acampados aqui, senhores. Mas tudo bem, vamos embora para não incomodar. Olhem, daquele lado também está cheio. Dá para ver 2 lonas azuis grandes, mas vejam, até parece anão. O que é aquilo? Tipo uma barraca, parece. Tem um estilo de barraca. Ah, não é uma barraca, quer dizer. Ali eu vejo uma cama, parece como se fosse uma oficina ou algo assim. No Japão, infelizmente, há muitos adolescentes. Quer dizer, e isso virou moda, acho que desde os anos 90, que jovens atacarem homens, especialmente se fossem pessoas mais velhas. Porque, claro, são as pessoas mais indefesas que não podem fazer denúncias e recebem violência por parte de jovens desconhecidos. E para provar que estamos em Shibuya, aquele prédio central ao fundo é o Shibuya Sky. O famoso mirante que tem esse tipo de sacada que está lotado de gente. E além disso, com esse calor, nem quero imaginar como deve ser subir lá. E além disso, sempre tem fila para tirar uma foto naquele cantinho de vidro transparente. Desse lado do parque, sempre fazem festivais de comida e similares, mas ainda estão se preparando. Hoje é sexta, então amanhã deve ter algum festival ou algo assim, mas vamos embora. O que estamos explorando aqui é o distrito Shibuyaku. E todo este distrito é bem grande. Ou seja, há várias estações de trem pelo caminho, mas claro, daqui estamos perto da estação de Harajuku, que pertence ao distrito de Shibuya. E bem, esta é a entrada do Parque Yoyogi. E nesse círculo aqui aos domingos, os rockabillys costumam se reunir para dançar. Faz séculos, acho que desde a primeira vez que vim ao Japão, sempre havia um círculo de grupos de rockabillys dançando. Tem um dos caras que vem dançar rockabilly por aqui que ficou bem famoso, porque claro, como eles estão sempre aqui, algum produtor ou caçador de talentos, sei lá, contratou um deles para participar de videoclipes musicais. E o cara que apareceu nos vídeos era muito estiloso. E claro, com certeza isso faz com que eles continuem vindo tipo toda semana para dançar aqui. Mas é legal, é legal. A primeira vez que vi pensei, uau, que viagem, rockabillys no Japão. No Japão tem de tudo. E colado ao parque Yoyogi está o Santuário Meiji, que se você olhar no mapa, o Parque Yoyogi junto com o Santuário Meiji formam um pulmão gigante no meio da cidade de Tóquio, um espaço verde enorme, no qual, esse é um santuário que foi dedicado ao imperador Meiji, que foi um dos imperadores da história, porque foi ele quem mudou o país de um sistema feudal para um país constitucional. E bom, essa árvore, por exemplo, representa justamente a união do imperador e sua esposa, que são 2 árvores que foram plantadas separadas, mas por cima você olha e parece que é uma só árvore, né?
Santuários shintoístas como este representam o shintoísmo, religião autóctone do Japão e com a qual o país se formou, diferente do budismo. O atual imperador descende do primeiro imperador do Japão, nascido em 711 a.C., com 2.700 anos de linhagem contínua. E o primeiro imperador descende de Amaterasu, a deusa do sol, que é a principal deidade do shintoísmo. Ou seja, o Japão é um país shintoísta. Mas enfim, há muito tempo, há mais de 1500 anos, o imperador aceitou a entrada do budismo, porque percebeu que poderia se complementar ao shintoísmo, religião muito voltada à conexão com deuses da natureza. E uma curiosidade é que, no shintoísmo, antigamente, a morte era vista como algo impuro. Portanto, quando um imperador morria, a terra ficava impura e por isso a casa imperial se mudava. O fato é que, quando o budismo chegou, o imperador gostou dessa filosofia de que depois da morte existe outra vida, e então ele adaptou o budismo, juntando-o com o shintoísmo. E desde então, os imperadores pararam de se mudar. E, portanto, a primeira vez que foi construído um castelo imperial foi em Kyoto. Ou seja, antes disso, não sei, mas provavelmente a casa imperial era uma cabana. Estamos falando do século X, né? Ah, vejam, isso, por exemplo, se chama ema e são tábuas que se compram nos templos e servem especificamente para fazer pedidos, né? As pessoas fazem pedidos, ok? Tem escritos em muitos idiomas. Olha, que a mãe do meu filho me perdoe, jamais imaginei criar assim o amor da minha vida. Tomara que tudo volte ao normal em breve. Algo deve ter acontecido com a mãe do filho. Bom, quem sabe... Ali parece que vão fazer uma cerimônia que, aliás, aqui, por exemplo, nesse santuário, sábados e domingos, sempre tem um casamento. Porque, bom, nos santuários shintoístas é onde se celebram os casamentos, como se o shintoísmo fosse dedicado a tudo que é celebração, e o budismo está mais focado no espírito, na morte. Por isso, cemitérios e funerais são administrados por templos budistas. Isso é muito bonito porque as duas religiões se fundem muito bem, mesmo sendo diferentes. Ou seja, não há conflito entre as duas religiões. Como reconhecer um santuário shintoísta? Muito simples, o tori. O tori é o símbolo que representa o shintoísmo. Se há um tori, é shintoísta. Se não tem, quer dizer que é um templo budista. Aqui vemos trilhos de trem. O que costuma acontecer nos vídeos recentes? Os bairros acabam divididos. Aqui deste lado temos o Santuário Meiji, seu lugar super sagrado, muito verde, pá. E o que temos do outro lado? Um mar de gente, porque estamos em Takeshita, ou seja, só de atravessar os trilhos o ambiente já muda completamente. Este é um dos bairros mais movimentados quando se trata de moda ou tendências atuais. Ou seja, desde os anos 80, aqui sempre foi um bairro dedicado à moda ou à moda underground. Aqui era onde as tribos urbanas japonesas se reuniam, digamos assim. Mas sempre foi assim, até um pouco menos de 10 anos atrás, quando pararam de se reunir tanto assim, porque, bom, o auge do turismo fez com que as lojas continuassem focadas na venda de itens de moda, mas agora um pouco mais voltadas para o turismo. Na verdade, já não se sente mais aquela identidade como se sentia antes. Quando cheguei ao Japão, o Visual Kei estava em alta. Havia muitas lojas de roupas nesse estilo gótico, lojas com música dedicada a tudo isso. E depois essa moda foi meio que morrendo. Agora, digamos que pode até parecer um pouco mais com a moda coreana, né? Por causa da moda do K-pop. Mas muitas das lojas agora são mais para atrair turistas. Antes, por aqui era comum ver muitas gothic lolitas. Andar por essa rua aos sábados e domingos era ver muita gente desse estilo. Olha, essa é uma loja, por exemplo, que ficou da moda gothic lolita, né? Assim, esse estilo dark. Mas olha, aqui olha, por exemplo, doces, as moedas de 10 ienes com recheio de queijo, tapioca. Isso sim, é um bairro muito focado em doces. Aqui se vende muito doce, por exemplo, algodão doce colorido. Depois, embaixo, lojas de morango. E aqui é basicamente onde nasceu a cultura dos crepes. Essas são as amostras de plástico, né? Olhem essa loja que é tipo para coisas de show e tudo mais. Aqui, por exemplo, até a Lady Gaga comprou roupa. Não, é mentira, mas todos acreditam.
Está cheio de cafés de animais de estimação. Tudo começou com o café de gatos, café de cachorrinhos e agora está muito na moda o Pig Café, que são cafés de porquinhos, que basicamente é entrar para passar um tempinho acariciando porquinhos. Aqui você vê todos os porquinhos pequenos. Olha, eu tenho uma amiga, um abraço para ela, que trabalhou em um desses lugares e o fato é que ela acabou até adotando um porquinho, que agora tem como animal de estimação. Mas a questão é que, quando ela trabalhou lá, perguntou para um dos superiores dela, só por curiosidade, o que acontece quando eles crescem muito? É uma raça de porquinhos que não cresce muito, mas cresce um pouco. Eles crescem tanto que não cabem mais no café, que deveria ter só pequenos. E aí, o que acontece quando crescem? São vendidos? E o que acontece se eles não forem vendidos? Eles são vendidos e nunca mais perguntou. Olhem, ali está escrito 100 câmeras, mas é o café das lontras. Que ali nosso amigo Araia Vlogs já tinha vindo, na verdade é um pouco pesado. Eu não entraria nesse lugar, porque além disso, não são animais domésticos. O fato é que ele pegou um, parecia morto. Disseram para ele, já vamos trocar para você. Na verdade, não defendo nem ataco esses lugares, pois realmente não tenho informação. Aqui, por exemplo, você atravessa a rua Takeshita e há outro beco com uma loja da Granif, onde às vezes compro camisas. Olha, a maioria das camisas que eu tenho são de uma marca americana chamada Middle of Beyond. Essas são aquelas que têm personagens de terror, alguns videogames. Mas aqui, por exemplo, eles têm colaborações com um monte de animes. Camisa do Naruto. Esta aqui é do McDonald's. Esta, por exemplo, é da mesma marca, Granif. Só que, claro, como sempre são colaborações de momentos, ou seja, acabam e pronto. Já não dá mais para conseguir. Por exemplo, eles têm do Round 6. Mas assim, não gosto tanto, não usaria. Ah, essa aqui eu comprei aqui, a dos gatinhos metaleiros. Também aqui comprei uma de Death Note, que é branca, que eles já não têm mais. Comprei faz 1 ou 2 meses. E logo ali está Omotesando colado na rua Takeshita, que Omotesando é um dos bairros mais chiques e sofisticados de elite que tem em Tóquio. Olha só esse prédio. E por essa rua, indo tudo para lá, temos várias lojas da Dior, Chanel, Vuitton, Boss, todas as marcas, até Apple Store também tem lá. Mas beleza, não vou ficar enchendo vocês com coisas de rico, então vamos pela Cat Street, que isso leva a gente direto para o centro de Shibuya. Ah, por exemplo, isso aqui é um bequinho de microbares. Que bom, várias vezes no canal eu já mostrei o quão pequenos eles são, que cabem 5 pessoas no máximo em cada um desses bares. Que bom, vamos ver. Olha, tá todo mundo lá super apertado. Normalmente esse tipo de bar que é super pequeno, tudo bem. Muitos turistas vão porque gostam da experiência dos bares bem pequenos, mas na verdade esse tipo de bar foi feito mesmo para que as pessoas, podem ser solteiras ou não, mas normalmente gente que vai sozinha, vai tomar alguma coisa e conversar, socializar com algum desconhecido. Porque, claro, o lugar é propício para isso, né? Porque são bares super pequenos e aí o outro cliente está a 50 centímetros de você e também chegou sozinho e o pessoal começa a conversar. Que bom, por exemplo, tem justamente a série Midnight Diner, que está na Netflix, que é exatamente isso, né? Um bar pequeno, embora um pouco maior que o usual, onde as pessoas vão sozinhas à noite só para conversar. Dali surgem várias histórias, série bonita, relaxante e agradável. Finalmente chegamos. Amigo punk que vai a festas punk, às vezes eu vou. Bom, a questão é que aqui já estamos no famoso cruzamento de Shibuya. O fato é que a gente se pergunta, qual é o centro de Tóquio? E muitas vezes as pessoas imaginam isso, mas a realidade é a seguinte. Tóquio tem muitas áreas centrais. Não existe um centro, como por exemplo o Obelisco em Buenos Aires, né? Ou o centro onde fica o Zócalo no México, ou na Espanha, sei lá, Plaza Maior, não tenho ideia. Mas a questão é que este seria o lugar mais, entre aspas, central, representativo de Tóquio. Por exemplo, quando o Japão venceu Espanha e Alemanha na última Copa do Mundo, os torcedores japoneses vieram comemorar no cruzamento, sempre respeitando os semáforos, atravessando e gritando
e depois voltavam. E era só isso. É como se não tivesse um ponto realmente central onde as pessoas se manifestam. Mas muitas vezes, por exemplo, dá para ver manifestantes desse lado, por exemplo, sobre a guerra da Palestina e coisas do tipo. Às vezes dá para ver gente ali se manifestando, porque é uma área super movimentada, mas também não é que essas manifestações sejam super massivas, né? Mas enfim, ali está a famosa estátua de Hachiko, que foi onde coloquei a bandeira da Argentina em Hachiko, quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo e a Copa América nas duas últimas vezes. Tem algumas pessoas que talvez tenham me criticado, que dizem que é uma falta de respeito, mas, gente, a bandeira se coloca e pode ser retirada, não está sendo vandalizado, mas enfim, tem gente que gosta de ser moralista de rede social, mas para esse pessoal aí nem dou atenção nem importância. Agora, Shibuya, do jeito que vocês estão vendo, que a gente pensa, claro, para o japonês, tudo isso é super normal, mas tenham em mente que o Japão, fora de Tóquio, Osaka, das grandes cidades, é um país que tem muitas áreas rurais, de campo. Tem muita gente que vem de outras províncias para estudar, para Tóquio, para a universidade. Jovens que chegam aqui e não entendem nada, se sentem completamente perdidos. Por exemplo, eu gosto muito de assistir TV japonesa e vejo programas de televisão com pessoas famosas em entrevistas que são originárias de áreas bem rurais e contam como se sentiam muito caipiras quando chegaram a Tóquio. E a gente ouve umas histórias muito engraçadas. Ou, por exemplo, que em algumas regiões deles era comum que os trens passassem muito raramente e os estudantes sentavam no chão quando viajavam. Aí chegaram em Tóquio, entraram no trem, os assentos estavam ocupados e eles sentaram no chão e as pessoas perguntavam: "O que você está fazendo? Está se sentindo mal ou algo assim?" E claro, esse é um bairro que até mesmo para muitos japoneses causa muito estranhamento. E mais ali, na saída da estação, de onde acabamos de sair, é uma área onde acontece muito catch. Aqui a gente chama de catching, que são pessoas que tentam atrair algum tipo de pessoa, sejam clientes. Muitas vezes você vê idols ou jovens tentando atrair público, encontrar alguém para fisgar, para promover alguma coisa. Porque tem muita gente do interior que chega pela primeira vez numa cidade tão grande e, claro, alguém para na rua para conversar com eles e eles não acham estranho. Quem é de Tóquio nem dá atenção e segue em frente. Não, nem sequer olha para trás. Mas claro, né, o pessoal do interior é muito mais vulnerável porque não tem a mesma cultura desde os anos 80, eu acho. É uma área onde sempre recrutavam garotas para trabalhar em filmes adultos ou coisas do tipo. E é um bairro onde se pode encontrar muita gente bem liberal. Aliás, é uma área onde podem acontecer muitos encontros casuais com pessoas bebendo na rua e, bom, aconteceu com um amigo meu estrangeiro. Ele veio aqui, entrou em um bar e uma garota disse para ele: "Quer ir para outro lugar?" "Claro, vamos." "Então, o que você quer? Karaokê ou hotel?" Este é o Family Mart, na rua principal de pedestres de Shibuya, famoso por ser ponto de encontro de muitos jovens. Outro Family Mart fica na quadra ao lado da delegacia. Nos fins de semana aqui lota, principalmente de estrangeiros. É bom para turistas que podem conversar com outros estrangeiros e talvez encontrar algum latino. Bom, a maioria das pessoas talvez fale inglês, mas aqui sim, já passei muitas vezes da noite até tarde, bebendo com amigos e conversando. E aqui eu trouxe meu amigo Mati, que é chileno. Olá, muito prazer. E com o que você trabalha? Eu sou namorado de aluguel para alugar. Há quanto tempo você é namorado de aluguel? Mais ou menos uns 2 meses. 2 meses? Sim, o trabalho é divertido e interessante. Como você entrou nesse mundo? Em apps, sites e captando clientes assim. É como um app de namoro, mas você se cadastra sozinho e define seu preço. Exato. Posso saber quanto você cobra? Eu cobro 12.000 ienes por hora. O que dá mais ou menos $80 por hora. A primeira hora ela é paga adiantado antes do encontro e durante o encontro, dependendo de como as coisas vão, vemos se estendemos por mais 1 hora, se a cliente quiser. A maioria estende? A maioria estende sim. Você pode dizer quais são os aplicativos? Óbvio. As 3 melhores que encontrei são Luxi, Luxi.com e outra. Todos os apps japoneses exigem que sua região seja Japão, pois não aparecem na Play Store ocidental.
Sugar Book e Pato, assim mesmo, como o animal Pato. São os melhores aplicativos. P-A-T-O? P-A-T-O, sim. Também, obviamente, aplicativos ocidentais que eu também uso. Por exemplo, Badoo. Badoo não é um aplicativo para namorados de aluguel, mas claro, eu criei um perfil e lá na minha descrição está namorados de aluguel, e por aí também às vezes me encontram. Ou seja, qualquer um que vier pode fazer isso. Exato. Ou seja, é super fácil. É facílimo de verdade. No seu caso, você escreveu Imagino que a maioria dos namorados de aluguel seja japonesa, mas seu perfil é em inglês e você só fala inglês. Em inglês assim? Por que você não fala japonês? Não, eu uso um truque simples do japonês, que eu entendo, mas falar é mais difícil para mim. Mas claro, as clientes sempre se juntam com a desculpa de que bom, eu estava mesmo precisando praticar meu inglês. Então, esse tipo de cliente é o que eu acabo atraindo. Sim, normalmente sou assim, mas nos meus encontros fico muito arigatô, etc. Ser muito inocente? Claro, inocente, eu rio, me cubro. Não ser imponente com as garotas para não intimidar? Nunca invasivo, nunca forçar a conversa, sempre deixar que elas falem. Na maioria das vezes só ouvir, outras vezes sim, me perguntam sobre mim, mas vamos nos conhecer mutuamente. Mas o que quero dizer é que, claro, bem kawaii, bem afeminado também, pelo menos para mim funciona muito e também sai naturalmente para mim. No fim da rua de pedestres fica o Bar Tatsuichi, onde sempre faço encontros. Se vierem ao Japão e me seguem no Instagram, sabem que quando possível realizamos encontros. Nunca perguntem se vai ter encontro no próximo mês ou em algum mês específico. A resposta é não sei. Porque o encontro basicamente acontece quando eu tenho um espaço na agenda e digo, bom, acho que em 2 semanas posso fazer um encontro, ou na semana que vem, e aí eu marco a data, mas não, já não tem data fixa. Vamos tomar um drink por aqui. E eu perguntei para a Dani, você tem alguma história para contar de Shibuya? E ele disse que sim. Sim, não tem só uma, na verdade tem várias, mas a que mais destaco é uma noite em que eu estava no Voyager. Um lugar onde por 1.000 ienes você tem open bar, ou seja, você pode ficar... Sim, que fica perto daqui, mas hoje em dia está muito lotado. E acho que agora já é 90% de homens estrangeiros. Sim, esse lugar ficou famoso porque tinha muitas caçadoras de gaijin, garotas que só queriam estrangeiros. E aí um dia eu estava bebendo lá com meus amigos, passa uma garota japonesa e toca no meu braço, tipo, ela passa andando do meu lado e me toca. E continua andando. E no final, a garota vai para um canto do bar, se vira e fica me olhando e me cumprimenta assim. Bom, alerta de spoiler, aconteceu o que tinha que acontecer, né? E com essa mesma garota eu comecei, tipo, a sair de vez em quando para beber alguma coisa para comer. E um dia eu quis trazer ela aqui no Tatsuichi. Eu nunca disse pra ela que a gente vinha pro Tatsuichi. Eu falei, vamos pra um bar. A garota vê que a gente tá pra entrar e me fala, não, Dani, aqui não. Ela fala, aqui não. Eu digo, mas por quê? Quando pergunto por quê, aparece um americano do Tatsuichi que frequentava muito aqui. Ele sai e cumprimenta ela. Ei, Sakura, sei lá o quê? E a garota não sabia nem onde enfiar a cara. A garota já ficou com metade das pessoas deste bar. O que acontece é que nesse bar vem muito estrangeiro, porque é um lugar super confortável, super central, fácil de entrar, preço bom. Só que menores de 18 anos não podem entrar. A questão é que, bom, Sakura me disse que não sabia onde enfiar a cara. Outro dia vim ao Tatsuichi sozinho, encontrei o Yankee e perguntei, e aí, qual é daquela japonesa que você me apresentou? Ele disse, essa garota estava comigo e também com meu melhor amigo. Deu tudo errado, fazer o quê? Foi quando percebi... Bem, a Sakura era o tipo de garota que fazia de tudo, que não deixava nada passar, mas de qualquer forma, há muitas garotas assim em Shibuya. Mas enfim, eu não ganho comissão nem nada do tipo quando venho fazer encontros aqui. Mas sim, como já fiz várias vezes, me disseram, bebidas grátis para você, e curtiram essa ideia. E mais, o dono é tão gente boa que quando foi a Copa América, que aqui no Japão era de manhã, eu perguntei, vamos passar o jogo, amigo? Bom, se você pedir, a gente faz. E viemos de manhã, aliás, quando chegamos, um dos funcionários estava dormindo no chão. Ou seja, eles foram super legais. Na verdade, o pessoal desse bar é muito gente boa. E ao lado do Tatsuichi temos um meetup bar, onde estão minhas amigas Lin e Onshin, que estão aqui. Elas atendem às sextas e sábados, ficam na entrada desse lugar que funciona como um meetup para intercâmbio de idiomas entre estrangeiros e japoneses. A Onshin sabe espanhol? Não. Mas ela entendeu a pergunta.
E agora estamos em Dogenzaka. Fica a algumas quadras do centro, bem no centro de Shibuya, que é uma área de casas noturnas, baladas, onde nos finais de semana a juventude vem para cá. Olha, os japoneses não são muito de ir dançar, eles preferem ir a bares, mas os mais jovens sim vão a esses lugares que geralmente são de música eletrônica e tudo mais. Tem um de hip hop, de eletrônico. Eu entrei nesse aqui uma vez e era de eletrônico também. Bom, ali, por exemplo, que está cheio de garotas, elas provavelmente estão indo para um show. Mas aqui também é uma área cheia de hotéis, porque, veja, boates e hotéis andam juntos, porque justamente essa é uma região onde as pessoas mais liberais, as pessoas que buscam mais aventura, vêm se divertir. Com muito barulho e com pouco barulho. Você já dormiu com alguma cliente? Até o momento não, mas elas oferecem sim. Você disse que a maioria das clientes jovens não são tão bonitas, pois não precisariam de um namorado de aluguel. Exatamente. A maioria tem mais de 40 anos. São mulheres mais velhas, né? A maioria casadas. Muitas vezes me pedem, logo de cara, por favor, muita discrição, isso é escondido do meu marido. Falam mal do marido, me contam seus problemas familiares, seus problemas no trabalho, quem as odeia, quem elas não gostam. E muitas vezes não é só algo romântico, basicamente é como ser o psicólogo delas, ouvi-las, algumas choram, eu tenho que consolá-las. Já falei isso 1 bilhão de vezes aqui no canal, que aqui a questão da psicologia é um desastre e que as pessoas acabam recorrendo a serviços que não são profissionais, mas usam como se fossem psicólogos profissionais. Ir a bares, conversar com bartenders ou hosts, hostess ou, no caso dele, namorado de aluguel. Com seu estilo, como você lida com garotas japonesas? Fora do trabalho, sim, humildemente, nunca gostei de me gabar, mas a verdade é que não me saio mal. Me sinto muito à vontade conversando com mulheres, especialmente em festas, pois gosto de me aproximar e puxar conversa. Você se dá bem, não passa necessidade. Não, eu não passo necessidade. E antes de ter o estilo? Obviamente melhorei muito mais com o estilo, antes também, mas não tanto quanto agora. Já atendeu clientes muito bonitas? Nunca ficou meio que apaixonado por alguma cliente? Só aconteceu comigo 2 vezes de pensar, uau, essa senhora é realmente uma MILF linda de verdade. Mas claro, é muito difícil que garotas jovens sejam bonitas, mas é mais comum que as senhoras sejam bonitas. E dessas bonitas, nenhuma te chamou pro hotel ou algo assim? Uma dessas que eu te falei, sim. São muito sedutoras o tempo todo, sempre falando bem de perto. Algumas querem beijo, mas eu meio que antes do encontro já deixo claro que não quero. Agora sim, eu poderia se eu quisesse. Claro, ninguém te controla. Eu sou meu próprio chefe, então claro, não tenho uma empresa por trás me controlando. Ei, olha, você fez isso foi inadequado. Tudo depende de mim, mas por princípios não faço isso. Ainda não quero passar desse limite. Estou indo bem. Mas vontade não te faltava, então? Não, vontade não me faltou. Bom, tudo bem, um rapaz de moral. No fim das contas, não passa fome. Não sei o que está acontecendo, mas ultimamente em vários vídeos que gravamos em diferentes bairros, sempre aparece um strip club, inclusive este que também é famoso. Esse lugar também foi cenário de gravação da série O Diretor Nu, que eu já recomendei antes e várias vezes. E outra curiosidade é que aqui na outra quadra tem um lugar chamado Rope, que, bom, está escrito em japonês, mas esse lugar eu já entrei faz. Na última vez, entrei em um tour porque comentei com alguém que quis participar e comprou um produto. Mas faz uns 10 anos, quando comecei no YouTube, eu procurava lugares assim. E aqui, neste lugar, no da placa amarela, ali vendem roupas íntimas usadas de verdade, até mesmo manchadas. Sempre acabamos falando das mesmas coisas, né? E aqui, bom, é uma área onde também tem muitos bares de garotas, tem alguns serviços também um pouco mais pesados. Mas, bom, não é isso que destaca Shibuya, mas sempre, obviamente, lugares como esses sempre vão existir. Toda vez que passo aqui, ele está sempre mais fechado, impossível ficar mais. Isso aqui era um happening bar. Bares famosos que funcionam como clubes, com mensalidade. Garotas costumam entrar grátis ou com desconto. E são lugares voltados para relações casuais, no momento, no local. Bom, já faz muito tempo que eu fiz um vídeo direto sobre
o que são os happening bars, mas claro, esse lugar foi fechado pela polícia porque obviamente estava muito exposto. Happening bars geralmente ficam em locais sem informações disponíveis, é preciso ligar para obter o endereço real. Bom, o vídeo que eu fiz de Shinjuku no ano passado sobre como era a noite, em que procurei um happening bar para ver se tinha o endereço lá, mas claro, não havia informação nenhuma. Quem já viu o vídeo sobre a cultura idol já sabe, mas as idols são como grupos de garotas underground, que são todas super inocentes, bonitas, bem jovens. Sempre se destaca a questão da pureza das garotas, de que nunca estiveram com rapazes, que não fumam, não bebem, nada disso. Mas existe um grupo de idols chamado Dogenzaka, que é o nome desta rua. Dogenzaka 69, ou seja, Dogenzaka já é conhecido por todo morador de Tóquio como uma área de hotéis, de festa, vida noturna. E 69 por quê? Porque, bom, 69, esse é um grupo de idols que não tem nada a ver, que quebra todos os padrões do que é a típica idol. Porque elas às vezes aparecem de roupa íntima e são muito eróticas, né? E, bom, a esse ponto chega a fama da região de Dogenzaka. Toda essa área de zona, bom, não é zona vermelha, mas é uma área de festas, eu adoro porque a gente atravessa a rua para esse lado e ali, onde a rua faz a curva para a esquerda, temos um ambiente completamente diferente. Temos um dos bairros residenciais mais luxuosos de todo Tóquio. Aqui, por exemplo, esta é a casa uma das casas do dono da Rakuten, que, se não me engano, esta casa estava avaliada em 12 milhões de dólares, algo assim. E o fato é que, de todo o agito que existe em Shibuya, você entra aqui, uma quadra, paz, silêncio, não tem barulho, só residências. Mas aqui essas casas são casas que não é normal ver, ainda mais no meio de Tóquio. Olha só essa casa que, além de tudo, tem andares em diferentes níveis, né? Que, por sinal, o metro quadrado nesse bairro custa 15 mil dólares, só o metro quadrado. Em áreas como na ponta de Shibuya, digamos mais perto do Parque Yoyogi, mas até um pouco mais ao noroeste, lá o metro quadrado custa 9 mil dólares. Ou seja, não é o dobro, mas aqui vale 50% mais caro. De qualquer forma, morar no distrito de Shibuya não é barato. Mas enfim, embora aqui o metro quadrado custe 15 mil dólares, há outros bairros de Shibuya-ku que também custam 15 mil dólares. Digo Shibuya-ku porque ku é o termo para distrito, ou seja, é como mencionar todo o distrito, né? Shibuya-ku. Por exemplo, ao sul fica a estação Ebizu, também uma área de casas de luxo. O terreno mais caro do Japão fica em Ginza. Existe um lugar específico onde, ao redor dessa área, o metro quadrado custa 350 mil dólares, um metro quadrado. Agora, isso sim, bem no centro, ali onde fica o cruzamento de Shibuya, ao redor, é ali, sim, o metro quadrado custa 120 mil dólares, hein? Fique atento. É mais caro do que a área residencial, mas claro, como a área residencial já é algo bastante caro. Que vídeo variado tivemos hoje, nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu bichinho de estimação e para o idiota do seu vizinho. A estação de Shibuya, desde que eu conheço, sempre esteve em reformas, em consertos, sempre mudanças e coisas muito temporárias. Falam que a construção só termina em 2027, isso é verdade? Começaram em 2015.